Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste aqui no YouTube, para você, meu aluno de Direito Empresarial 1 da Unifor, que está fazendo essa disciplina comigo no semestre 2020.1. Como você sabe, estamos aí com as aulas suspensas em razão da pandemia global do Covid-19 e essas aulas então estão acontecendo de maneira remota para que a gente possa então dar sequência aí ao nosso semestre, né, cumprindo aí o nosso programa de disciplina da disciplina Direito Empresarial 1, tá? E esse vídeo vai ser liberado também para o YouTube para você que está estudando, para você que estuda aí para concurso, para você que estuda para o exame de ordem e que não me conhece ainda, sou professor de Direito Empresarial. Esse canal a gente acabou reabrindo por conta aí da pandemia e eu vou então, à medida do possível, estar trazendo aí vídeo aulas, novas dicas, questões importantes sobre o direito empresarial, seja para você que está estudando, seja para você que está aplicando o direito empresarial, porque, cara, esse é o meu objetivo, essa é a minha missão de vida, facilitar para você estudar, aprender e aplicar o direito empresarial. Tá? Essa é a minha ideia, que você estude, que você entenda direito empresarial de modo facilitado, mas em nível top. Tá? Nós estamos fazendo um arcabouço aí que deve contar com mais ou menos 5 aulas, tá? Dividido em 5 partes, né? Essa mega aula aí sobre contratos empresariais, das quais essa é, por assim dizer, a sua quinta parte, digamos assim, tá? Nós vamos, meus caros amigos, agora, né, já que a gente já passou aí pelas classificações relacionadas, vamos dizer assim, à tipicidade societária, vamos passar um estudo aqui agora de outras classificações, tá? De classificações aí, vamos dizer assim, importantes e que têm um contexto inegável prático para o direito empresarial. Vamos lá, então? Se liga aqui comigo. Primeira classificação dessa nossa videoaula, ela se refere justamente à classificação quanto à natureza econômica. Meus amigos, como eu costumo dizer, você não pode abrir a página 2 de um livro de direito societário de doutrina se você não tiver muito claro na sua cabeça essa classificação quanto à natureza econômica. Não tem jeito. Ou você primeiro entende essa classificação para você poder abrir com tranquilidade um livro de doutrina, pensando aqui em direito empresarial ou direito comercial brasileiro, como queiram, você não consegue abrir e entender da página 2 para frente se você não entender essa classificação. A classificação quanto à natureza econômica. Meus amigos, vejam bem, quanto à natureza econômica, a gente pode dividir uma sociedade de um lado em sociedade empresária e do outro lado em sociedade simples. Note que esse critério aqui não tem nada a ver com critério legal, tá? A expressão sociedade simples, ela tanto significa um tipo legal, tá lá no Código Civil, artigo 997 a 1038, quanto ela significa uma espécie de sociedade quanto à natureza econômica. É por isso que a gente viu na aula anterior, quando a gente tratava de responsabilidade dos sócios, que a gente podia falar na sociedade simples pura e na sociedade simples impura. Simples pura é o quê? Aquela sociedade que é simples de acordo com a natureza econômica e que se constitui de acordo com o seu tipo legal. Já a simples impura, ela é simples de acordo com a natureza econômica, mas se constitui de acordo com outro tipo que não seja o de SA, você vai entender por quê. Tá? Então, a ideia da classificação é a seguinte, cara. Regra geral, você precisa pegar o objeto social. Pega o contrato social,
Pega o Estatuto Social. Para você que está estudando para fazer prova, a sua prova, a sua prova é o seu contrato social, o seu Estatuto Social. Pega e olha o objeto social dela. Cara, se o objeto social descrever uma atividade empresária sujeita a registro, prevista lá no artigo 966 do Código Civil, no seu caput, tá? Uma atividade econômica organizada, exercida profissionalmente para a produção e circulação de bens ou de serviços, que serve de exemplo a lanchonete, a loja de roupas ou a lavanderia, você está diante, regra geral, de uma sociedade empresária. Agora, se você está diante de uma sociedade que o objeto social é uma atividade econômica de caráter não empresária, vale dizer, uma atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, conforme aponta o 966, parágrafo único, serve de exemplo aqui a escola, um clube de dança, um clube de teatro, né? Nós estaríamos, ou mesmo a sociedade de advogados, nós estaremos diante da sociedade simples. Mas esse é só o critério da regra geral. Critério da regra geral, esse que a gente vê no Código Civil, lá no artigo 982. Temos duas exceções aqui. A primeira exceção decorre da lei, meus amigos. Afinal de contas, a Constituição Federal, lá no artigo 1º, diz que esse país se constitui numa república, num Estado democrático de direito. Tá? Tudo bem que direito, às vezes, a teoria é uma coisa, a prática é outra, mas, enfim, né? É uma aula jurídica, eu preciso te dizer, né, que no Estado de Direito, a vontade que impera é a vontade legal. Né? Tudo bem que a realidade brasileira, institucional, às vezes tem que querer provar o contrário, mas deixa isso de lado, vamos fluir para a matéria que é melhor para a gente. Tá? Então, é a vontade da lei que impera no Estado de Direito. Então, a lei ela tem o poder de alterar a natureza jurídica das coisas. Veja, né, quem de nós já não teve essa percepção de estar em sala de aula, de estar numa sala de aula de direito, o professor ali explicando determinado tema, que você eventualmente tem uma vivência prática, você levanta a mão, pede a dúvida, quando você fala, o professor chega para você e diz, olha, isso aí é desse jeito, por força de lei, e segue o jogo, e toca o bonde, e continua com a explicação dele. Essa história do por força de lei, isso só acontece no Estado de Direito, porque o Estado de Direito, a vontade que impera é a vontade legal. A lei tem o poder de alterar a natureza jurídica das coisas. E é por isso, cara, que a gente vai perceber o quê? No direito empresarial. A sociedade anônima é sempre empresária, sociedade anônima, e a sociedade cooperativa é sempre sociedade simples, independentemente do objeto social que elas tenham. Né? Eu posso montar uma sociedade anônima, por exemplo, para praticar atos de filantropia, né? Visando aí alimentar esse meio mundo de gente que é morador de rua, que não tem um lar para morar. Posso montar uma sociedade anônima que vai fazer exatamente o quê? Pegar os restos de comida dos restaurantes, vai fazer o sopão e dar para a galera que é morador de rua, fazendo isso de graça, sem cobrar um centavo sequer por cada colherada do sopão. Ou seja, estamos fazendo atividade filantrópica, porém, através de SA, o que acontece? SA é sempre empresária. Ou seja, no dia que essa sociedade filantrópica comprar e não pagar, ela vai poder falir como qualquer outro empresário. E o outro lado da moeda também funciona, cooperativa. Cara, por mais empresarial que seja o objeto social de uma cooperativa, e aí você pode imaginar uma cooperativa para explorar plano de saúde, uma cooperativa para explorar supermercado, não interessa, a cooperativa é sempre sociedade simples, ela é nunca empresária, ela é nunca empresária. Resultado, no dia que ela comprar e não pagar, o problema dela não vai ser resolvido no âmbito da falência, vai ser resolvido no outro âmbito, que a gente trata já. Esse ponto você vê aonde? Artigo 982, parágrafo único. A outra questão está relacionada ao rural. Porque, veja, o pessoal do agronegócio ele pode escolher se quer ser tratado como empresário ou não. Se quiser ser tratado como empresário,
ele vai se registrar onde os empresários se registram. Se não quiser ser tratado como um empresário, eles vão se registrar num outro canto. E aqui cabe um adendo importante para você, né? Veja bem, eu tenho duas exceções aqui, a questão da lei, sociedade anônima é sempre empresária, cooperativa é nunca empresária, e a questão do registro para o agronegócio. É importante que você perceba que eu tenho aqui uma escala de preferência. Se essas duas exceções elas colidirem, vai prevalecer a primeira exceção, a exceção legal, em detrimento da exceção de registro. Eu estou querendo com isso te dizer o quê? Que a cooperativa agrícola, apesar de ser um rural registrado na junta, por ser cooperativa, ela não é considerada empresária. Ou seja, se você é atuante do agronegócio e você quer atuar empresarialmente, a única forma jurídica que você jamais poderá optar é justamente pela forma da cooperativa, porque a cooperativa é sempre simples por força de lei. Qual é a relevância dessa classificação? A relevância dessa classificação está, primeiro, na competência registral. Por quê? Veja bem, quem está mais para o lado de cá, ó, é empresário. E, sendo empresário, vai se registrar perante a junta comercial. Já quem está mais para o lado de cá é sociedade simples. Sendo sociedade simples, o seu órgão de registro é, regra geral, a junta, regra geral, o cartório de pessoa jurídica. Junta comercial para a sociedade empresária, cartório de pessoa jurídica para a sociedade simples. Eu digo regra geral porque nós temos duas exceções. A primeira delas é justamente a cooperativa. A cooperativa ela é sempre simples, mas ela é registrada perante a junta comercial e não perante o cartório de pessoa jurídica. Já para você ir quebrando aí esse paradigma que muita gente tem de dizer, porque fulano de tal tem registro na junta, fulano de tal é empresário. Não, tem gente que está registrado na junta, mas não pode ser tratado como empresário. A cooperativa é um exemplo. O outro exemplo disso é a sociedade de advogados. A nossa sociedade simples em razão do objeto social, mas é registrada perante a OAB, o Conselho Seccional da sede de onde ela se localizar o escritório de advocacia, tá? A outra questão está relacionada a quê? Ao tratamento econômico, ao tratamento jurídico da crise econômico-financeira. Se você está mais para o lado de cá, você pode falir. E para evitar sua falência, você pode fazer uso de instrumentos de recuperação de empresas. Já se você está mais para o lado de cá, não, você não fale. E se você não fale, você também não vai precisar nem poder fazer uso dos instrumentos de recuperação de empresa, o tratamento jurídico da crise econômico-financeira para a sociedade simples, o mais das vezes é resolvido através da insolvência civil, a execução de quantia certa contra devedor insolvente, beleza? Seguindo viagem, o que acontece? Próxima classificação para a gente examinar, classificação quanto à nacionalidade da sociedade. Quero que você preste atenção, focado aí nesses dois artigos 1126 e 1134 do Código Civil. É importante, antes da gente entrar, que você perceba aqui uma coisa. 3 pontos não afetam a nacionalidade da sociedade. O primeiro deles, a nacionalidade dos sócios da sociedade independe da nacionalidade dos sócios. Ou seja, eu posso ter uma sociedade brasileira em que todos os sócios são estrangeiros e vice-versa. Mesma coisa, a nacionalidade da sociedade independe do local de origem dos recursos. Cara, pouco importa de onde vem o dinheiro. Eu posso ter uma sociedade nacional, ainda que todo o dinheiro venha de fora, ou o contrário, uma sociedade brasileira, uma sociedade que seja estrangeira com todo o dinheiro originado daqui do Brasil. É o que a gente conhece, por exemplo, como offshore. Tá? E além da nacionalidade dos sócios e do local de origem dos recursos,
a nacionalidade da sociedade, ela também independe do local de remessa dos lucros. Nós podemos ter uma sociedade brasileira que remete todo o seu lucro para fora do país, para um eventual paraíso fiscal, por exemplo, assim como a gente pode ter uma sociedade estrangeira que deixa todos os seus lucros produzidos no Brasil aqui dentro sem nenhum problema. Então, a nacionalidade da sociedade não é afetada, em regra, pela nacionalidade dos sócios, nem pelo local de remessa dos lucros, nem pelo local de origem dos recursos. Se isso não interessa, o que vai interessar? Veja aqui comigo. O que vai interessar? Vai interessar, primeiro, sociedade nacional é aquela sociedade que, na forma do 1126, ela está constituída segundo a lei brasileira e ela tem a sua sede em território nacional. Já a sociedade estrangeira, lá do 1134, a gente chega por exceção. Ela está atuando aqui no Brasil, mas ela foi constituída de acordo com a lei estrangeira, ou a sede dela está no exterior, ela é uma sociedade estrangeira. E, meus caros, a nacionalidade da sociedade ela é importante porque ela afeta o regime jurídico da sociedade em 2 pontos. O primeiro deles, a sociedade que é nacional, ela, regra geral, não precisa de autorização do Poder Executivo Federal para funcionar. Regra geral, a sociedade nacional funciona de maneira válida já a partir do registro na junta comercial, sem necessitar de autorização do Poder Executivo Federal para funcionar. A exceção fica por conta daqueles mercados ditos regulados, em que muitas vezes tem uma agência reguladora fazendo controle ali das condutas dos players daquele mercado, dos empresários que vão atuar naquele setor econômico. E aí, muitas vezes, eu preciso, para atuar em mercados regulados, excepcionalmente, de autorização do Poder Executivo Federal de registro numa agência reguladora. É o caso, por exemplo, dos bancos e o Banco Central, das seguradoras e da SUSEP, das operadoras de plano de saúde e da ANS, das companhias aéreas e da ANAC, e por aí vai. Mas, em regra geral, eu não preciso, sendo brasileiro, para atuar no país, de autorização do Poder Executivo Federal. Agora, se você for estrangeiro, para atuar aqui no Brasil, em qualquer segmento de mercado, até para os famosos dos hambúrgueres alface, queijo com molho especial, cebola e picles num pão com gergelim é Big Mac, até para fazer sanduíche, ishi, você vai precisar de autorização do Poder Executivo Federal para funcionar, fechado? Então, fica ligado nisso. E além dessa questão, é importante ressaltar o quê? É importante ressaltar que a sociedade nacional ela pode constituir subsidiária integral, a sociedade estrangeira não vai poder constituir subsidiária integral. A sociedade estrangeira ela até pode constituir uma sociedade brasileira, mas não pode ela ser a única acionista dessa sociedade. Disso tudo ecoa como exceção importante, tão importante que tem assento constitucional, a questão da propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora de sons e de sons e imagens. Ou seja, cara, jornal impresso, rádio e televisão, para você ser empresário desse setor, você precisa ser brasileiro, nato ou naturalizado há mais de 10 anos. E se for sociedade, ela precisa o quê? Ser constituída de acordo com a lei brasileira e ter a sua sede em território nacional, tá? Sendo sociedade, o artigo 222 vai nos mostrar que pelo menos 70% do capital precisa estar na mão de brasileiro nato ou naturalizado. E esse pessoal precisa se responsabilizar pelo conteúdo da programação e pela administração do empreendimento. Tá? Então, é uma exceção importante aqui. Regra geral, não precisa ser brasileiro. Nenhum dos sócios, nenhum majoritário precisa ser brasileiro nas empresas de jornal.
rádio e televisão, eu preciso que o acionista majoritário, o sócio majoritário, com 70% ou mais, seja brasileiro ou brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Tá? Para a gente ir fechando essa videoaula, eu quero lhe apresentar ainda, jogo rápido, duas classificações importantes. Quanto à forma do capital, não confunda quanto à divisão do capital, hein? Quanto à divisão, a gente já examinou em vídeos anteriores. Quanto à divisão do capital, a gente divide o capital em cotas ou ações. Eu não estou falando disso aqui. Classificação relacionada à tipicidade societária. Estou falando da forma do capital. E quanto à forma do capital, veja bem, quanto à forma do capital, tá? É importante que você perceba, né? Quanto à forma do capital, é importante que você perceba que eu posso falar em sociedade de capital fixo, é a regra geral. Tá? O que é o capital fixo? É aquela sociedade que, para o capital via variar, para eu poder aumentar ou mesmo reduzir esse capital social, eu vou ficar sempre na dependência de um aditivo, e eu tenho sociedade de capital variável. Capital variável aqui por quê? Porque eu consigo fazer a variação do capital sem necessariamente ter que fazer um aditivo. Regra geral, as sociedades têm capital fixo. Agora, dois exemplos de sociedade com capital variável. O primeiro deles é a cooperativa, que, aliás, na cooperativa, o capital, além de variável, ele é até dispensável, como a gente vê no artigo 1094, inciso 1 do Código Civil. O artigo 1094, ele aponta as principais características que a cooperativa vai ter, as principais características que a cooperativa vai ter. Tá? E logo a primeira é a dispensabilidade ou a variabilidade do capital. O outro exemplo é a SA com capital autorizado. Veja bem, em regra geral, a SA é de capital fixo. Ela só vai ser de capital variável se eu tiver diante de uma sociedade com capital autorizado no limite do capital autorizado. O que é isso, cara? Primeiro, se ligue, só existe capital autorizado na sociedade anônima. Eu não vou ter capital autorizado em nenhum outro tipo legal, até mesmo nem na comandita por ações. Isso teoricamente seria possível, somente na SA. E o que é o capital autorizado? É uma cláusula estatutária prevendo que o capital social da sociedade anônima ele poderá ser aumentado independentemente de reforma do estatuto. Ou seja, é você poder aumentar o capital social da SA sem fazer o aditivo. Como se eu tivesse, de maneira simplória, para a gente explorar na sequência, exatamente uma cláusula assim: capital social de R$ 1 milhão, parágrafo único, autoriza-se o aumento para até R$ 3 milhões. Então, nesse limite, o capital poderia ser aumentado independentemente de aditivo. Se você pegar para ler, né, se você pegar para ler o artigo 168 da Lei 6404, você vai perceber o quê? Que para você redigir a cláusula de capital autorizado, primeiro, você precisa estabelecer o número de ações e o tipo delas. Vai ser só ordinária? Vai ter preferencial? Né? Como é que vai ficar isso? O valor do aumento. Você vai ter que estabelecer quem é o órgão que vai deliberar o aumento através do capital autorizado, se é a Assembleia Geral ou se é o Conselho de Administração. Normalmente, na prática, isso é atribuído ao Conselho para a gente evitar os gastos desnecessários com a realização de uma Assembleia nesse sentido. E mais, se nesse aumento de capital, do capital autorizado, vai ser resguardado para os sócios ou não o direito, né, de preferência na subscrição desse capital. Tá? Para a gente ir fechando, então, o nosso papo, classificação quanto ao vínculo societário. Aqui nós estamos examinando a relação jurídica do sócio para com a sociedade, o vínculo que cada sócio tem em razão
da sua sociedade, do tipo societário que você entrou, tá? Aí a gente pode falar em sociedade com vínculo instável e sociedade com vínculo estável. Cara, qual é a diferença, qual é o cerne dessa questão aqui? A questão aqui está exatamente no seguinte sentido. Eu sou sócio de uma sociedade, porém não quero mais continuar nela. Eu posso pedir para sair da sociedade, no sentido de chegar para a sociedade e dizer, ó, toma aqui minha cota, toma aqui minha ação e me dá meu dinheiro de volta. Se eu tiver essa possibilidade por vontade própria, né, de pedir para sair e isso for aceito, o vínculo ele é considerado instável. Se eu não tiver essa possibilidade de sair por vontade própria, o vínculo ele é estável. É por isso que a doutrina vai mostrar que o direito do sócio de pedir para sair da sociedade, ora é chamado direito de recesso. Normalmente isso acontece quando o vínculo ele é instável, quando você pode pedir para sair sem ter que apresentar lá grande motivo. E direito de retirada quando o vínculo ele é estável, quando você precisa apresentar um motivo e esse motivo ele precisa ter amparo legal para que você possa exercer o seu direito de saída. Tá? Então, note que o vínculo instável ele pode ser quebrado de maneira mais fácil. O vínculo estável não, ele é mais perene. É difícil aí de você efetuar a quebra desse vínculo societário. Regra geral, como é que essa classificação funciona? Regra geral, essa classificação ela vai funcionar de acordo com o prazo previsto no ato constitutivo. O vínculo instável ele é atraído pelo prazo indeterminado. Dá até para você memorizar. Vínculo instável, prazo indeterminado. Instável, indeterminado. O vínculo instável atrai o prazo indeterminado. Já o vínculo estável é atraído pelo prazo determinado em linha de regra geral. Temos duas exceções aqui. A primeira exceção é a SA, que na forma do artigo 137, não é? O vínculo dela é sempre estável, mesmo que eu esteja diante de uma SA com prazo indeterminado, o vínculo dela é estável. E a outra exceção é a LTDA, que vai funcionar como um tipo híbrido, né? No caso concreto que eu vou ver se o vínculo dela é instável ou estável, porém não a partir do prazo de duração, mas sim a partir da regência supletiva societária. Se a regência supletiva societária da LTDA seguir a sociedade simples, o vínculo dela será um vínculo instável. Se seguir o da SA, será um vínculo estável. Beleza com isso? Bom, então a gente mata essa videoaula aqui. Volta, então, numa próxima videoaula, dando sequência aí para finalizar, vamos dizer assim, essa abordagem relacionada à classificação de sociedades. Tá? Gostou dessa aula? Dá um joinha aí, cara. Se você não me conhecia, me segue aí no canal, tá? E se está com qualquer dúvida, manda sua dúvida aí nos comentários para a gente ir trocando ideia, beleza? Vou facilitar a sua vida, vou fazer você entender de direito empresarial, seja para você passar na sua prova, seja para você atuar isso, utiliza essa matéria na sua advocacia. Valeu, até o próximo vídeo.